para Deus te ajudar a sair do meio desse ambiente. Repare que Jesus tirou ele da aldeia. Jesus tirou para que ele pudesse ser curado, porque lá na aldeia onde ele estava, ele não podia ser curado. O segundo ponto aqui, queridos, a cura é feita por etapas. A palavra diz que a cura do cego não foi imediata. Diz que as pessoas, e chegou em Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. As pessoas já sabiam que Jesus curava, e as pessoas queriam determinar para Jesus a forma que ele deveria curar aquele cego. E as pessoas falaram: vai lá Jesus, vai lá curandeiro, toca nele e ele vai ser curado. Só que isso nos mostra uma lição preciosa e poderosa. As coisas não são do jeito que nós imaginamos, mas as coisas são do jeito que Jesus determina que é. Então Jesus não tocou de imediato nele, Jesus o levou para fora e cuspiu nos seus olhos. Olha que coisa interessante, cuspiu nos olhos do cego. Muitas vezes nem mesmo os discípulos compreenderam isso. Por que Jesus não simplesmente tocou nele? Vocês acreditam que se Jesus tocasse nele, ele seria curado? Mas Jesus não fez isso. Jesus tocou a primeira vez, mas a visão dele ficou turva. E depois Jesus cuspiu nos olhos dele. Isso nos revela que muitas vezes a cura que nós esperamos de Jesus, ela vem por etapas. Muitas vezes a cura ela vem por etapas. Muitas vezes você terminou um relacionamento e não é a oração do pastor que vai pôr a mão na sua cabeça e você vai falar assim: ô pastor, parei de pensar naquele cabra lá, acabou, agora está tudo certo, a sua oração é poderosa. Não, Deus ele cura a gente, muitas vezes é de pouquinho. Muitas vezes você acha assim: mas eu fui na igreja e Deus ainda não me curou, eu ainda tenho aquele sentimento, eu ainda desejo fazer aquele meu pecado de estimação. Calma, Jesus está no processo, Ele está te curando etapa por etapa. Você tem que passar o processo de Deus, porque Jesus, Ele te cura no caminho. Jesus, Ele te trata, Ele te ensina no caminho. Quando Jesus estava com os caminhantes de Emaús, Ele pregou a palavra, Ele tratou com eles no caminho de Emaús. Então é necessário que você continue nos caminhos do Senhor, que você tenha fé em Deus, que no tempo certo, na hora certa, Deus vai dar aquilo que você está precisando, mas você tem que confiar em Deus, você tem que confiar no tempo de Deus. Outro ponto, o cego diz assim no versículo 24: eu vejo as pessoas como árvores. Isso nos demonstra, querido, que o milagre ainda estava incompleto, e muitos de nós não está totalmente curado, o nosso coração não está curado, a nossa alma não está curada. Muitos de nós vê pessoas como objetos, como árvores, como seres inanimados. Muitas vezes você não está com o coração 100% curado, então você trata as pessoas como se elas fossem objetos, como se elas não fossem filhos do Deus Altíssimo. Muitas vezes você quer usar as pessoas como escada para você subir. Você só vai começar a tratar as pessoas, como filhos de Deus, quando você estiver inteiramente curado. E eu pergunto para você, como é que você tem tratado as pessoas? Examine a si mesmo, examine ao seu redor, como você tem cuidado das pessoas, dos filhos de Deus. Pastor, mas aquele lá é muito nervoso, eu não gosto dele. Mas ele é um filho de Deus, você tem que cuidar dele. Pastor, mas aquele é fofoqueiro, mas você tem que cuidar dele, porque ele é um filho de Deus. Ele não é um objeto, ele não é um lixo para você descartar depois que não te serve mais. Esse daqui eu quero ser amigo porque esse aqui é legal, mas aquele não é legal. Ele não é legal, mas ele é filho de Deus também. Então nós não temos o direito de fazer isso, e muitas vezes nós não estamos curados totalmente. Nós precisamos de Jesus nos tocar 1, 2, 10 vezes até que sejamos curados. Será que nós estamos realmente enxergando o valor das pessoas, ou nós estamos apenas tratando as pessoas como qualquer um? E eu creio que aqui nós temos filhos e filhas de Deus, e todos temos que valorizar uns aos outros. Todos nós temos o mesmo peso diante de Deus. Deus enxerga todos aqui como filhos. E quem tem filhos sabe, se um filho chegar e falar assim:
você gosta mais desse filho A ou do filho B? Sempre a resposta vai ser: eu gosto dos dois. Não tem filho preferido. Deus ama todos os filhos dele. Então peça para Deus, queridos, renovar a sua visão. Peça para Deus tirar isso do seu coração, colocar compaixão no seu coração. Peça para Deus fazer você enxergar o seu irmão como Ele te enxerga. O quarto ponto aqui, queridos, diz acerca do milagre com um tom de exclusividade. Esse é um milagre na Bíblia, onde Jesus realiza em 2 etapas. Ele demonstra que Jesus quer dar a cura para aquele homem, mas que Ele quer mostrar que há um processo, que há um caminho a ser seguido. E muitas vezes aquilo que você clamou a Deus está demorando para chegar. Aquilo que você clamou a Deus chegou parcialmente. Deus não atendeu da forma que você esperava ainda. Mas você não pode perder a esperança em Jesus. Jesus queria mostrar para aquele homem que Ele tinha todo o poder sobre o céu e sobre a terra. Ele podia curá-lo numa única vez. Mas Jesus queria mostrar que você tem que enxergar as coisas e que quem abre os seus olhos é Ele. Quem abre os olhos é Jesus. E também acerca do tom da exclusividade. Muitas vezes você fica reclamando da demora, você fica blasfemando, você fica murmurando contra Deus. E Deus não admite murmuração. O povo não entrou na terra de Canaã por causa de murmuração. Então Deus testou, Deus provou aquele cego, que talvez aquele cego, ao receber o primeiro toque de Jesus e ver as pessoas como árvore, ele pudesse dizer: Senhor, eu não estou enxergando, o Senhor não me curou, eu não quero mais saber disso. E muitos de nós fazemos isso, mas não é assim que Jesus espera. Jesus espera uma fé completa, uma fé genuína, uma fé de que não importam as circunstâncias, que Ele seja sempre o Deus da sua vida. Peça a Deus uma visão renovada. Então, queridos, lembre-se que Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus está exatamente no lugar onde Ele deveria estar, que é no controle da minha e da sua vida, no controle de todas as coisas. Eu até falo uma frase aqui por conta própria: Deus não demora, Ele capricha. Às vezes você está falando: Deus está demorando. Não, Ele está caprichando, Ele está fazendo assim, sob medida, aquilo que você está precisando. Ele está caprichando para você. Ele não se esqueceu de você não, tá? Se você veio aqui hoje: Deus esqueceu de mim, a minha vida está assim, Ele está te dizendo hoje: eu não esqueci de você não, filho e filha. Eu estou aqui, e eu ouvi desde a primeira vez que você orou. Quinto, a metodologia do céu, né? Jesus usou um método aqui, que é de cuspir nos olhos do cego. Isso aqui eu preciso que vocês prestem muita atenção. Por que cuspiu no olho do homem? Por que não pegou um pouco de água? Por que não tocou, não colocou um pano? Por que cuspiu no olho do homem, né? Mas isso aqui a própria Bíblia explica. Lá em João capítulo 9, tem uma passagem de um cego de nascença, o cego do tanque de Siloé. E diz que esse homem era um homem cego, e ele tinha os pais vivos ainda, mas ele era cego de nascença. E a tradição judaica, ela diz que aos 13 anos de idade, se você tiver um filho defeituoso, você podia abandonar esse filho, você podia largar ao bel prazer. E a palavra diz lá em João 9, que este homem era um pedinte, né? Ele não tinha quem o sustentasse, ele estava ali pedindo esmola, e era um cego de nascença. E Jesus cura este homem da mesma forma também. Jesus cospe ali na terra, produz um lodo e passa no olho desse homem. E eu acredito que é uma coisa em comum entre essas duas passagens, porque as pessoas, quando elas viam alguém que havia sido rejeitado pelos seus pais por um problema de nascença, elas tinham como causa o pecado. Tanto que os discípulos, eles perguntam para Jesus: Senhor, foi ele que pecou ou foram seus pais que pecaram? Eles consideravam aquelas pessoas amaldiçoadas, e quando eles tinham essas pessoas por amaldiçoada, eles passavam pela pessoa, eles cuspiam no chão, como um sinal de protesto: você é um amaldiçoado, você é um rejeitado por Deus, e cuspiam no chão.
Mas aqui Jesus faz algo maravilhoso, tanto com este homem quanto com o outro homem. Jesus, ele cospe, mas para mostrar que ele vai fazer, ele vai converter o motivo da sua vergonha em uma grande vitória. Ele vai converter o motivo da sua vergonha em alegria. Aquilo que te faz chorar hoje será motivo de alegria na sua vida no futuro. Hoje as pessoas olham para você e cospem no chão, mas isso um dia vai ser testemunho para a glória de Deus na sua vida. O sexto ponto aqui, queridos, porque já é 21h82, nunca vi essa hora, mas já é 21h82, é que a sua visão pode ser recuperada. A sua visão pode ser recuperada. Essa é uma boa notícia, porque talvez você se identificou com aquele primeiro ponto que eu falei. Você falou: é verdade, pastor, eu sou um pecador, eu falo mal do meu irmão, a minha visão não está 100%, eu não estou olhando para o meu irmão como Jesus está olhando, eu preciso ser recuperado. Então, mesmo que a sua visão tenha se perdido, Jesus pode recuperar a sua visão. Pode ser que você esteja enxergando as pessoas como árvores, mas Jesus pode colocar a sua visão 100% como a sua visão. Então Jesus segurou na mão do cego, guiou para fora da aldeia. Isso nos mostra também, queridos, acerca dos ambientes, das circunstâncias que nos enfraquecem. Muitas vezes a palavra vem maravilhosa, entra no seu coração e você fala: pastor, eu vou seguir na semana, eu vou fazer. Mas o diabo usa um enviado ou uma enviada, e esse enviado chega: pastor Rafael aí, ó, você nem sabe, né? Você viu lá o carro dele, ó, sabe de nada, hein? E já pá, fofoca lá, entendeu? Já joga uma fofoca para cima lá. Aí você fala: não, então ele perdeu a credibilidade comigo. E Satanás vai lá e arranca do seu coração a palavra de Deus. Então, queridos, cuidado com os ambientes, cuidado com as amizades que você tem. Se você vê que há uma amizade dessa, ore por ela, né? Não enxergue ela também como uma árvore, não dispense ela também, mas se afaste e ore para que Deus abra a visão dela também. Se a sua visão espiritual se perdeu, se enfraqueceu, há esperança e restauração para você, porque a palavra de Deus, ela nos promete, lá em Romanos, capítulo 12, verso 2, diz assim: e não vos conformeis com este século. Nós não podemos nos conformar, nós não podemos falar: ah, pastor, agora eu já estou bom, eu já estou um varão da estatura perfeita, eu é daqui para o céu, é daqui para a glória, é se eu erguer a mão aqui, Deus puxa, estou tão bom que está assim. Não vos conformei com esse século. Se a palavra de Deus fala que todos somos pecadores, estávamos destituídos da glória de Deus e fomos recuperados, fomos salvos pela graça de Deus, nós precisamos da graça de Deus todos os dias da nossa vida. Então não perca, mas tente recuperar a sua visão todos os dias. E aqui também fala um pouco sobre o imediatismo, né? Deus, ele trabalha no seu tempo, e todos nós sabemos disso. O povo de Israel, quando ele foi liberto da escravidão, depois de 450 anos lá no Egito, ele pensou assim: agora a gente vai atravessar aqui o mar, aqui, terra prometida. Eu vi uma pesquisa que eles fizeram, que se você fosse andando até Israel, ela não levava 40 anos, parece que levava muito menos tempo, né? Levava muito menos tempo. Mas o povo de Israel pensou que chegaria rapidamente à terra prometida, mas não é assim que Deus trabalha. Deus, queridos, Ele os conduziu por um caminho maior, um caminho mais longo, para desenvolver no coração deles a paciência, a fé, a perseverança, e para provar para Ele que Ele é Deus sobre todas as coisas, que é o Deus que sustenta no deserto, onde não há água, onde não há comida, onde não há roupa, onde não há recurso, é ali que Deus te sustenta. E às vezes você está nesse deserto, mas Deus está te sustentando. Então, deixa esse negócio do imediatismo. Eu sei que hoje, né, é tudo muito fácil. Se eu quiser saber como faz uma bomba atômica, está aqui, eu pesquiso aqui no meu celular, como fazer uma bomba atômica. Eu só não achei urânio enriquecido ainda, mas eu vou descobrir ainda. Como fazer uma bomba atômica, eu consigo fazer uma bomba atômica. Mas antigamente, né, e alguns de nós aqui já são mais madurinhos, eu queria pesquisar um assunto sobre folclore, por exemplo.
Eu tinha que ir na biblioteca lá do Silveira, ela chama Cora Coralina, quem conhece lá? Eu era lá na Cora Coralina, levava 2 folhas de almaço e ficava lá copiando. Só que a geração de agora, né, do meu Mateuzinho, da minha Karen agora, eles querem saber o negócio, está aqui, eles põem no celular aqui, eles sabem. Então, a partir de uma certa geração, nós somos acostumados com fast food, é tudo rápido, eu quero comer agora, eu quero saber agora, eu quero a benção agora, mas Deus não trabalha dessa forma. Então, se você está nessa de imediatismo, né? Quando vier o imediatismo no seu coração, quando ele ameaçar o seu coração, quando ele angustiar o seu coração, lembre-se das palavras de Deus. Lá em Mateus 11, 28, Jesus disse, ele disse, ó, venham a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso a vocês. Pastor, eu não estou conseguindo esperar, eu sou ansioso, eu quero agora. Lança sobre Jesus, coloca na cruz de Cristo. Senhor, está demorando muito, eu não sei o que fazer. Cruz de Cristo, lança sobre Cristo. Ele prometeu aqui, queridos. Então, abaixa um pouco a bola, abaixa um pouco a ansiedade. Às vezes a gente é muito agitado, a gente não sabe esperar as coisas de Deus. 8º ponto aqui, Jesus não desiste. A palavra diz que a cura desse cego aqui, ela correu em 2 etapas. Então mostra que Jesus não desiste, ele é persistente em restaurar. Se ele não conseguiu, ou se ele não quis te restaurar da primeira vez, ele vai fazer a segunda, ele vai fazer a terceira, ele vai fazer a 1000ª vez, mas ele vai te restaurar. Você não pode sair da presença dele, mas você tem que sair da presença da aldeia que você está, da aldeia que está te tirando de perto de Deus, te levando para longe de Deus. Há áreas na sua vida que precisa de cura, que precisa de restauração, mas saiba de uma coisa, Jesus não desistiu de você, Ele vai continuar te buscando, Ele vai continuar te curando, e se preciso for, Ele vai cuspir nos seus olhos, como Ele fez aqui na palavra dEle. Jesus continua trabalhando, queridos, até trazer a cura completa para a nossa vida, a cura da alma, a cura do espírito e a cura do coração. Outra coisa aqui, não se acomode com a visão parcial. O homem era cego, e depois Jesus tocou em seus olhos, e ele começou a enxergar vultos, homens como se fosse árvore. Para quem é cego, enxergar um vulto, né? Ele podia ir embora ali e falar, tá bom, beleza, não enxergava nada, eu estou enxergando 20%, tá beleza. Mas não aceite, queridos, menos do que a presença de Deus. Não aceite, queridos, menos do que a presença de Deus. Não se satisfaça com uma fé superficial. Às vezes a sua fé, né, a nossa fé, às vezes ela está baseada em arrepio. Arrepio. Pastor, eu fui no culto e o pastor, ele gritava bonito e dava uns arrepios aqui assim, e eu senti que era Deus. Alma, ali é a alma, porque a Bíblia diz que o espírito é racional, o espírito ele age na sua razão, ele age no seu coração. Então não dê ouvido a essas vozes faladas, essa fé superficial. Busque entendimento na palavra de Deus, busque ser mais profundo e completo com Deus. Lá no livro de Êxodo, capítulo 33, no verso 15, Moisés falou algo lindo para Deus. Quando Deus disse que ia destruir aquele povo, ia fazer uma nova nação a partir de Moisés, Moisés diz assim: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Não aceite nada menos do que a presença de Deus na sua vida. Tudo de mais precioso que você tem é a presença de Deus. Eu estava vendo uma entrevista hoje de uma cantora gospel. Ela estava sendo entrevistada pelo Bial, e o Bial pergunta para ela assim: mas você tem uma voz tão bonita, né? Por que você não expande do gospel para outras áreas? Por que você não divide esse talento para outras áreas? E ela respondeu lindamente, ela falou assim: o que eu tenho de mais precioso em mim, não é a minha voz, mas aquele que está comigo, e se eu fizer isso, eu vou perder a presença daquele que está comigo. Não, que se afaste de Deus jamais. O que você tem de mais precioso é a presença de Deus. Em 10º lugar, sabedoria é não voltar da onde Deus te tirou.
Às vezes, queridos, é necessário nós fazermos um balanço na nossa vida. Eu estava fazendo esse balanço ontem. É necessário você ver de onde Deus te tirou. Olha, 10 anos atrás, quem você era, o que você fazia. Olha o monstro que você era. Olha as abominações que você cometia contra Deus. Olha o charco de lama que Deus te tirou. Lembre-se sempre de onde Deus te resgatou. Deus resgatou esse cego da aldeia e falou para ele não voltar mais naquela aldeia. E hoje Deus está falando: eu tirei você de um charco de lama, eu te limpei, eu te lavei com meu sangue precioso. Não volte aos porcos, não volte da onde eu tirei você. E muitas vezes nós ficamos voltando no nosso pecado de estimação, voltando na onde Deus não quer que nós voltemos. Apegue-se ao futuro com Deus, apegue-se às promessas de Deus. Lá em Salmo 40, verso 2 e 3 diz assim: Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou o lugar seguro. Fica firme com Jesus, fica com os pés na rocha que é Jesus Cristo. E concluindo aqui, que agora eu vou olhar a hora verdadeira aqui, ó. Eita, passou bastante. Concluindo aqui, queridos, rapidamente aqui, eu convido vocês a abrir os seus olhos espirituais. Eu convido você, assim como esse homem cego aqui, queridos, que estava num ambiente tóxico, num ambiente que o mantinha cego, que atrasava a sua vida, que impedia ele de viver na plenitude de Deus. Eu te convido, queridos, a se afastar daquilo que está te afastando de Deus. Eu convido você a ter esperança em Deus, porque Deus, Ele confia em você, Ele tem esperança em você, Ele aposta todas as fichas em você. Ainda que uma mãe te abandone, Jesus jamais vai te abandonar. O processo, queridos, de resgate de Deus, de cura interior de Deus, nem sempre ele é imediato. Às vezes Ele trabalha em etapas, como Ele trabalhou na vida desse cego. E talvez nós estejamos com a nossa visão turva, talvez nós estejamos enxergando tudo embaçado, e nós não estamos vendo aquilo lindo que Deus tem para nós, porque a Bíblia diz que os planos de Deus são maiores do que os nossos planos, que a vontade de Deus é maior do que a nossa vontade, e que a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. E nossa visão está turva e nós não estamos vendo. Ah, pastor, mas eu estou vindo na igreja, eu não estou vendo nada. É porque a sua visão está turva. Peça para Jesus abrir a sua visão espiritual. Jamais volte para o Egito, queridos. A palavra de Deus diz que quando o povo saiu do Egito e passaram por dificuldades, eles queriam voltar para o Egito para comer cebola. Olha só, Deus estava dando uma terra para formar um povo, uma terra que emana leite e mel, e o povo queria voltar para comer cebola. O troço ruim que é cebola, né? O povo queria voltar para comer cebola. Será que você não está querendo voltar para comer cebola? Será que você não quer voltar para a lama de onde que você saiu? Queridos, que possamos ser corajosos, que a cura não seja só física, mas seja psíquica, espiritual e profunda nas nossas vidas. Que Deus abra a nossa visão espiritual, a nossa fé. Que Deus possa se revelar através do Espírito Santo para mim e para você, e abrir a nossa visão como Ele abriu a visão desse cego. Que nós não voltemos, ao próprio vômito como faz o cachorro. E a Bíblia ela até cita isso. Então, queridos, ninguém poderá nos impedir de viver a plenitude de Deus, se você permitir ser tratado por Deus, se você permitir ser corrigido por Deus, e se você se permitir ser guiado por Deus para fora dessa aldeia que só te prejudica. Amém? Não dá mais tempo. Quero pedir para você ficar de pé, eu vou orar por você e nós vamos encerrar. Coloca a mão no coração.